Chamado, propósito e vocação na Bíblia. O ser humano é ávido por fazer. A pessoa normalmente não gosta de ficar parada, sem fazer nada em quase todas as circunstâncias da vida. A ociosidade gera uma ansiedade em descobrir algo para se fazer. E pode ser qualquer coisa. No trabalho, ela não gosta de ficar inerte, pois o tempo não passa. Em casa, ela descansa, mas logo vai lavar o carro, a louça, vai consertar algum objeto ou rapidamente se assenta à frente do computador, tablet ou celular. Em último caso, sai para passear, pois estava sem fazer nada mesmo. Esse comportamento não é diferente na igreja. Lá, a pessoa também quer fazer algo. Pode ser servir como diácono, tesoureiro, dar aulas para as crianças ou fazer parte do grupo de louvor. Porém, quando o assunto toma a esfera espiritual, ocorrem muitas dúvidas. A dúvida mais frequente é sobre o que fazer. A situação é a seguinte: a pessoa já crê em Cristo, frequenta uma comunidade e vê pessoas, entre aspas, fazendo a obra. Ela escuta muito o jargão, abre aspas, ninguém foi chamada para esquentar o banco. Ao ler ou escutar o Evangelho, percebe que é algo dinâmico, onde uns evangelizam, outros curam, outros fazem orações, outros tocam instrumentos. Porém, a pessoa não sabe qual é o seu chamado, ou o que ela tem que fazer. Essa dúvida normalmente paralisa a pessoa, trazendo consequências como desânimo, tristezas e até depressão. Para quem se encontra nessa situação, vamos ler um versículo para primeiro encontrarmos as definições dos termos. Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo assim, abre aspas, 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A primeira definição é esta: a salvação possui um convite, chamou, a uma santa participação celestial, não baseada em nosso querer. Pelo contrário, ações graciosamente pré-definidas na pessoa de Jesus Cristo, antes que houvesse mundo. Vocação. De modo simples, quer dizer que Deus não quer que façamos algo para Ele. Pelo contrário, Ele preparou de antemão o modo que devemos andar com Ele após crermos nele. Então, se você já crê, saiba que nas Escrituras já existem explicitamente muitos desses chamados que devemos andar. Vamos a alguns exemplos. Deus nos chama à comunhão com Jesus, 1 Coríntios 1,9. Deus nos chama para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses 2,14. Deus nos chama a suportar o perverso com paciência, 1 Pedro 2, do 20 ao 21. Deus nos chama a bendizer os que nos dizem mal, 1 Pedro 3,9. Deus nos chama ao arrependimento, Mateus 9, 13. Deus nos chama para a paz, 1 Coríntios 7,15. Deus nos chama para a santificação, 1 Tessalonicenses 4, 7. Deus nos chama à obediência, Hebreus 11, 8. Deus nos chama segundo o seu propósito, ou chama a um propósito. Ao nos chamar ao arrependimento, qual é o seu propósito? Arrependermos. Quando nos chama para a santificação, qual é o seu propósito? Santificarmos. Quando nos chama à obediência, qual é o seu propósito? Obedecermos e assim por diante. Todos os cristãos têm esses chamados em suas vidas, de médicos, engenheiros, bombeiros, escriturários, pastores, diáconos, tesoureiros, advogados, donas de casa e etc. É na atividade diária que desenvolvemos nossa vocação em Cristo Jesus, segundo o propósito com que Ele nos chamou.